A nossa época não é diferente de outras épocas na história. Às vezes a gente acha que nossa época é única e nunca aconteceu nada parecido com o que está acontecendo agora. Mas quando você estuda um pouquinho mais da história e de outras civilizações, outras culturas, outros tempos, você vai ver que muitas das coisas que a gente está passando já foram realidade em outros momentos, em outras culturas. Hoje, como em outros tempos, há sempre uma busca constante por homens e mulheres que façam a diferença nas mais diversas áreas de atuação. Essa semana a gente viu e se impressionou com uma fila enorme de pessoas buscando emprego. Para 200 vagas, aí as estimativas mudavam de 3.000 a 5.000 pessoas nas filas. Talvez você já ouviu até mais que isso. Era muita gente que deixou assustado a coordenação. Mesmo assim, apesar de ter tanta gente para tão pouca vaga, eu tenho quase certeza que algumas daquelas vagas não foram preenchidas, porque não tinham as pessoas certas. As pessoas não estavam qualificadas para preencher aqueles lugares. Há uma busca pela pessoa certa. E na igreja de Deus? Jesus, no início do seu ministério, já disse: nós precisamos de mais trabalhadores. Há muito tempo se procuram por trabalhadores qualificados para servirem a Deus. Não profissionais da religião, mas homens e mulheres comprometidos com os valores do reino de Deus e dispostos a ilustrar esse reino com as suas vidas. Pessoas que façam a diferença. Era exatamente essa a recomendação que Paulo fazia para Timóteo no texto que nós vamos ler hoje. Inclusive, nós usaremos a expressão que Paulo usou como título da nossa mensagem de hoje. Tu, porém, ó homem de Deus. Tu, porém, ó mulher de Deus. Estamos em 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 11. É a última mensagem da sequência de mensagens que a gente pregou em Timóteo. Então estamos encerrando os estudos na primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 6, do versículo 11 ao 16. Diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver,
A Ele honra e poder eterno. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, guia-nos nesse momento em que vamos debruçar sobre a Tua palavra, para entender aquilo que o Senhor registrou para cada um de nós. Ensina-nos, Deus, fala ao nosso coração, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, carentes de ouvir a Tua voz, de maneira tão clara que a gente não tenha dúvida do que o Senhor espera de nós ao sairmos daqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tu, porém, ó homem de Deus, é assim que começa esse texto. Eu quero que você grave isso. Tu, porém, ó mulher de Deus. Essa mensagem é dirigida a homens e mulheres de Deus. Mas também a você que está aqui hoje, que se diz cristão, mas não tem feito a diferença nesse mundo. Nós fomos chamados para ser luz e sal, e não menos que isso. Não fomos chamados para ser mais um. Nós fomos chamados para fazer a diferença. A minha oração hoje é que o Senhor nos desperte a levar a sério o seu relacionamento com Ele e o seu relacionamento com este mundo. Alguém disse ou publicou, eu vi em uma das redes sociais, antigamente, quando um pastor pregava contra o pecado, as pessoas mudavam de vida. Hoje, elas mudam de igreja. Vou repetir. Antigamente, quando um pastor pregava contra o pecado, as pessoas mudavam de vida. Hoje, elas mudam de igreja. Sem medo de falar com o homem de Deus, Paulo dá 5 ordens ao seu discípulo Timóteo. Ele não temia a reação do homem de Deus, da mulher de Deus. E eu estou pegando carona em Paulo aqui. Eu não posso temer a reação dos homens e das mulheres de Deus. Eu tenho que pregar a palavra. Paulo fala com autoridade. Autoridade não dele, mas autoridade que vem de Deus. 5 ordens. Vejamos quais são as 5 ordens que aparecem nesse texto aqui. Volta para o texto, aí você vai ler a primeira. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Foge destas coisas. Fugir do quê? Que coisas? Se você estava aqui na última mensagem que eu preguei em Timóteo, você vai lembrar que estão nos versículos anteriores aí. Paulo fala dos falsos mestres, que dizendo-se cristãos, estão distorcendo algumas verdades bíblicas e têm mania ou prazer em discutir sobre Deus, sobre coisas de Deus. Questões não importantes, não significativas. Questões que não promovem a piedade. Ao contrário, o texto diz no versículo 5, que essas pessoas supõem que a piedade é fonte de lucro, de ganho, que a religião dá dinheiro. Paulo já falava sobre isso, dos falsos naquela época. Daí, a partir exatamente dessa implicação, é que vem
O segundo motivo que Paulo fala que nós devemos fugir. Paulo diz que nós devemos fugir do apego ao dinheiro, do apego às coisas. No versículo 10 ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amor ao dinheiro, colocar o dinheiro como sendo a razão da sua vida. Eu preciso ter para ser feliz. Eu preciso ter para alcançar a realização. O dinheiro é que me traz aquilo que eu preciso. Jesus, falando sobre esse assunto, em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele diz: vocês não podem servir a dois senhores, ou servirão a Deus ou às riquezas. Vocês precisam escolher, ou servem o seu sonho de ter, de possuir, do poder financeiro, ou escolhem servir a Deus. As duas coisas não andam juntas. Na verdade, Jesus está dizendo que aquele que ama o dinheiro, o idolatra, vive em função dele, torna-o o seu Deus, o centro da sua vida. Se você quer saber mais sobre isso, tem um canal aí do pessoal, né? Que a mensagem passada eu falo só sobre esse assunto, né? Então você pode ver lá. Como eu já falei sobre isso, foge de pessoas que prometem em nome de Deus aquilo que Deus não promete. Fujam do apego ao dinheiro, ou de tornar o dinheiro o centro da sua vida. É isso que Paulo está dizendo. A primeira coisa então, a primeira ordem é: foge dessas duas coisas, dos falsos mestres e do apego ao dinheiro. Em segundo lugar, a segunda ordem que aparece logo em seguida aí, ele diz: ao invés de, segue a justiça. Ao invés de se apegar aos falsos mestres, ao dinheiro, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. 6 qualidades que precisamos desenvolver como homens e mulheres de Deus. Segue a justiça, reta, imparcial. A gente vive um momento de crise na justiça brasileira. Precisamos lutar pela honestidade, pela transparência, pela correção. Mas ele fala também: segue a piedade. Piedade é cultivar o temor a Deus, o respeito a Deus, pois um dia nós prestaremos conta a Ele. Segundo Provérbios, esse temor a Deus é o que nos livra de cometer o mal. Eu vou mencionar 2 textos apenas. Capítulo 8, versículo 13, que diz: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Eu os aborreço. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. E capítulo 15, versículo 16: melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Quase que uma resposta ao texto anterior, achando que a piedade é fonte de lucro, e agora ele diz: é melhor ter pouco do que ter inquietação correndo atrás de bens, de coisas, de riqueza. A terceira, ele fala: segue a fé. Fé é aquela confiança que vem de Deus e volta e se enraiza em Deus.
Fé é a confiança de que Deus suprirá tudo aquilo que eu preciso. Você acredita que Deus suprirá tudo o que você precisa? Por que então a ansiedade? Por que então a preocupação? Por que então a inquietação? Na verdade, o próprio Paulo, em Efésios capítulo 6, ao falar da armadura do cristão, ele diz que a fé é um escudo que nos protege dos dardos inflamados do maligno, das flechas incandescentes lançadas contra nós. A ênfase é, quando vierem aquelas inquietações, ansiedades, preocupações, o que vai ser, como é que vai fazer, como é que não sei o quê, a fé é o meu escudo que me protege de não deixar me levar por momentos, por dificuldades, por situações que eu não tenho controle, eu não tenho, mas a fé diz para mim que Deus tem. Deus tem o controle. E isso é suficiente. Isso apaga os dardos inflamados do maligno. A quarta qualidade que ele destaca aqui é o amor. Segue o amor. Amar é exatamente o contrário do interesse egoísta. É aquele altruísmo, é aquele colocar-se no lugar do outro, é o que nos move em direção ao outro. Amar a Deus e amar ao próximo é colocar os interesses de Deus em primeiro lugar. É colocar os interesses do meu próximo antes dos meus. Isso é amar. Amar não é sentir, se emocionar. Não, esse é o amor romântico que é pregado por aí. O amor de Deus age. O amor de Deus coloca o outro primeiro do que você mesmo. O amor de Deus pensa no outro antes de pensar em si mesmo. O amor não se satisfaz usando o outro. O amor satisfaz o outro e se alegra quando o outro está bem. É assim que nós amamos a Deus. É assim que nós amamos o próximo. A quinta qualidade destacada por Paulo é a constância. Segue a constância. Me chamou a atenção essa expressão. Me parecia um pouquinho incomum aqui no contexto. Fé, amor, piedade, justiça, termos muito comuns. De repente ele fala de constância. Isso é a ideia mesmo de regularidade. Não só uma vez, mas a cada dia. É algo que torna-se um hábito. Perseverança. E ao pesquisar, há um texto paralelo, 2 cartas depois dessa, em Tito, capítulo 2, verso 2, onde ele usa as 3 expressões, fé, amor e constância. Ao falar em relação aos idosos, ele diz, Tito 2:2, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância, a mesma palavra que Paulo usou em Timóteo. Constância. Quer as coisas estejam boas ou ruins, pode contar comigo. É muito comum, minha gente, hoje, nós como igreja, e eu como pastor, ouvir coisas como, pastor, ó, não vou poder ir, não vou poder fazer, não vou poder dar o estudo, ou pregar, ou não sei o quê, porque eu não estou bem. A minha vontade é dizer, e daí que você não está bem? Eu também não estou. Busca a Deus, meu filho. Fale com Deus, quebre o seu coração, ajoelha lá. Vamos consertar o que está errado. Não vamos ficar empurrando para o outro. A constância
diz para mim vir pregar quando eu estou bem e quando eu não estou bem também. Tem dia que eu estou empolgado com aquilo que eu preparei, como hoje. Hoje, só Deus sabe que hora eu vou terminar isso aqui. Mas tem dia que eu subo aqui, Senhor, tem misericórdia de mim e daqueles que vão me ouvir hoje. Mas o que Deus espera de nós é constância. Faça a coisa certa, independente se você está bem ou está ruim. Faça o que deve ser feito. Com humildade, reconhecer que às vezes você não está bem mesmo. Mas não deixe de fazer. Ah, eu não estou bem, então não vou fazer. Eu não estou bem hoje, eu não vou para a igreja. Porque eu só vou para a igreja quando eu estou bem. Então não vem não. Se você está bem, você nem precisa de Deus, né? Nem precisa. Você está bem, está tão bem. Você vem exatamente porque você está ruim, você está mal, você está na lama. Venha. É essa hora que você precisa. Jesus vem buscar os doentes e não os sãos. A sexta qualidade que ele destaca aí é a mansidão. Segue a mansidão. Isto é, não devemos agir movidos por ira ou por mágoas. Moisés foi chamado de o homem mais manso dentre os seus contemporâneos. Isso está em Números capítulo 12, versículo 3. Mas Moisés não entrou na terra prometida depois de 40 anos caminhando pelo deserto. Porque ele perdeu o controle. Ele deixou a ira, a mágoa, dominar as suas ações. E ao invés de fazer o que Deus tinha mandado, ele agiu de forma precipitada e irada. E diante disso Deus disse: você não entrará na terra. Você verá, mas não entrará na terra. A mansidão é outra qualidade que a gente precisa buscar. Não agir movido por ira, mas agir movido pela atitude correta. 6 qualidades. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Há uma terceira ordem de Paulo aqui no texto. A terceira ordem de Paulo é, verso 12, combate o bom combate da fé. Combate o bom combate da fé. A metáfora que Paulo usa aqui, ao contrário do que eu imaginava quando eu li pela primeira vez o texto, não é de guerra, mas é esportiva. Esse combate que ele está falando aqui, essa luta, é a luta esportiva, muito comum na Grécia Antiga, espalhada pelo Império Romano. A mesma ideia se repete em 2 Timóteo 4,7, quando Paulo fala dele mesmo. Uma página depois aí. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele usa 2 exemplos de esportes aqui. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Paulo viveu aquilo que ele recomendou a Timóteo. Ele diz: Timóteo, combata o bom combate. E no final da vida, Paulo diz: eu combati, eu corri até o fim e guardei a fé. Aquilo que eu mandei você fazer, Timóteo. Agora, em 2 Timóteo, a última carta de Paulo, ele está prestes a ser executado. Ele diz: eu fiz, Timóteo. Eu te dei exemplo. O combate aqui é pela fé.
Fé, não a fé crer, mas a fé que ele se refere aqui é a fé conjunto de doutrinas cristãs. A fé que ele está falando aqui é o Evangelho. Sua vida, a minha vida, não pode desqualificar o Evangelho que nós pregamos, que nós falamos. Assim como Paulo podia dizer combate, corre, persevera, porque eu fiz. Ele está passando para Timóteo: Timóteo, combate até o fim, lute, porque é isso que vai lhe dar autoridade para prosseguir. E aí você pensa, mas Paulo é outro nível. 1 Coríntios capítulo 9, verso 25 a 27, fala da luta de Paulo. Não como algo simples, mas como algo que mexia profundamente com ele. Capítulo 9, verso 25, continuando naquela figura esportiva, ele diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro, não o outro, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. As duas figuras de esporte estão aqui de novo, o corredor e o lutador. Ambos precisam viver em função do seu preparo, do seu treinamento. A vida cristã não é coisa para o tempo vago. A vida cristã não é para quem não tem tempo. A vida cristã é para quem tem dedicação exclusiva. Não estou falando de pastores e obreiros que recebem seu salário. Eu estou falando de irmãos e irmãs, homens e mulheres de Deus, que entendem que Deus os chamou para servi-lo. Seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja onde for, inclusive na igreja. Mas é dedicação exclusiva. Eu estou aqui para servir o meu Deus. Eu estou trabalhando para honrar o meu Deus. Eu estou cuidando dessa louça aqui para a glória de Deus. Eu tenho que entender que a minha vida não é para ser o resto para Deus. O atleta, esse que Paulo diz aí, que corre com perseverança, que esmurra seu próprio corpo, que deixa de comer tais coisas, que tem horário de dormir, horário de levantar, que tem uma vida muito regrada. Ele vive em função dos alvos que ele quer alcançar. E ele precisa de perseverança, ele precisa de dedicação. E você acha que eu e você, como atleta de Cristo, não? De vez em quando, fazendo uma oração, lendo um texto bíblico, indo na igreja, tá bom? Que tipo de atleta você vai ser? Que tipo de lutador, de corredor você vai ser? Segundo o que Paulo diz aqui no texto de Coríntios, precisamos lutar, correr acima de tudo, para não sermos desqualificados, ele diz. Uma vida que não é orientada pelos valores de Deus, do Evangelho, estará desqualificada para representá-lo. Eu não posso pregar o Evangelho se eu não vivo o Evangelho. Se Jesus não é o Senhor da minha vida, como é que eu vou dizer para alguém: creia em Jesus, Ele é o Senhor, Ele pode mudar a sua vida? Eu estou desqualificado para representar o reino de Deus.
Combate o bom combate da fé. Foi a terceira ordem de Paulo aí. A quarta, ainda no verso 12, ele diz: toma posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna. O que ele está querendo dizer aqui é: você, servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, não entra na corrida cristã, na caminhada cristã, na luta cristã, derrotado. Você entra na competição não com raras chances de vitória. É exatamente o contrário. Ele diz que se você entendeu o Evangelho de Jesus, se você é filho de Deus, tome posse disso. Cristo já venceu a nossa luta. Nós somos vitoriosos não por nossos próprios méritos. Não há nada em mim que garanta a vitória. Mas no meu Senhor. É nele que eu confio. Ele é o meu treinador. E ele é campeão. E à medida que eu sigo os seus passos, suas orientações, certamente o meu caminho é o mesmo. O meu treinador diz: eu já venci o mundo. Apenas siga os meus conselhos. Confia em mim. Será uma questão de tempo chegarmos à vitória. Um filme antigo, que de vez em quando na TV a cabo passa de novo. É até ruim que a imagem fica... Como a gente assistia antigamente, achava o máximo, né? Agora a gente vê aquela imagem toda nublada, né? Mas de Rocky, o lutador, tinha até gozação que tinha Rocky 2, 3, 4, 5, 20 e tanto, né? E agora lançaram de novo, né? O homem já está de bengala e está ainda lançando o Rocky, o lutador. Mas tinha uma coisa ali que me chamava muita atenção, e que à medida que eu li isso aqui, eu lembrei de novo. Você lembra, se você assistiu o filme, se você não assistiu, você vai ver aí, pergunta para o seu tio, seu avô, ele vai lembrar. Ele apanhava esse camarada aqui. É o Sylvester Stallone que fazia o filme. Ele apanhava demais. Meu amigo, era a metade do filme ele levando pancada, né? Todo machucado, todo deformado. Caía várias vezes no ringue. Mas levantava de novo. E tinha um cara lá fora que ficava o tempo inteiro encorajando ele, vamos lá, e tal, né? E eu fico pensando que se a nossa vida cristã não é mais ou menos isso. A gente leva pancada o tempo inteiro. Muitas vezes a gente se dá a pancada, né? Nossos próprios pecados, nossas próprias... Cedemos às tentações. Apanhamos, erramos, caímos. Mas o treinador, Jesus, diz para a gente, levanta. Porque eu já alcancei a vitória é nossa. Levanta, não desiste, não pare, não acabou. Você pode estar machucado o que for, eu perdoo. Você pode estar sem ânimo que for, eu te dou forças. Você pode estar sem esperança alguma, mas ele diz, eu venci. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é para pessoas, para super crentes, que chegaram num nível espiritual que não pecam mais. Eu estou para encontrar esses caras ainda. Ainda não encontrei. Então eu tenho mais uns anos de vida aí, quem sabe eu encontre ainda, mas eu não achei esses que não pecam mais. Eu achei esses que levantam, lutam e caem. E levantam de novo, porque o Senhor mandou, e continuam lutando. Cristo já venceu a morte, o pecado.
Nosso papel é confiar nele, segui-lo com perseverança. O troféu já está nos aguardando por causa dele, por causa de Cristo. A minha pergunta para você é: você confia em Cristo a sua vida? Confiou a Cristo a sua vida? Você ouve o que Ele diz? Você crê naquilo que Ele prometeu? Ou como diz o texto aí, no final do versículo 12, ele fala: toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Você já confessou a Cristo como Senhor da sua vida? Nós cremos que essa confissão é feita através do batismo. Quando nós dizemos: minha vida está entregue a Cristo, eu morri para mim mesmo e agora eu quero viver para um novo Senhor. Eu tenho um dono, eu tenho alguém que me guia, eu tenho alguém a quem eu sigo, e esse alguém não sou mais eu mesmo, não são os meus desejos que importam, mas os de Cristo. O que Ele quer é o que mais me importa agora. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. Você já foi batizado, já assumiu a sua fé publicamente, já confessou a Cristo diante dos homens? Toma posse então da vida eterna. Toma posse da vida eterna que o Senhor lhe prometeu. Em quinto e último lugar, no verso 14, está a ordem aí: que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível. Guardes o mandamento imaculado e irrepreensível. Nós não podemos mudar a mensagem. O que o texto está dizendo aqui é: eu preciso guardar a mensagem que Deus me deu. Eu preciso guardar sem distorcer, sem adaptar, sem modificar o Evangelho, para que outros possam ter a mesma experiência que eu tive, de ser transformado, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Por isso eu não posso me envergonhar do Evangelho, Paulo diz, da mensagem, querendo mudá-la ou adaptá-la de acordo com a minha circunstância, para se tornar mais agradável, mais palatável a outras pessoas. Eu preciso aprender a pregar o que Deus diz, não o que eu acho que a pessoa precisa ouvir, não o que eu acho mais agradável. Eu preciso aprender a pregar o Evangelho. E em 5 pontos eu vou anunciar para vocês o Evangelho, que não é novo, que é o mesmo Evangelho que tem sido pregado durante séculos. Deus nos ama. Ele te ama. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo... Parece que vocês estão rezando aqui. Que coisa, meu amigo. Tão morto, é. Deus nos ama, primeiro. Segundo, somos pecadores, afastados de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão longe, se afastaram por si mesmos, tomaram rumos que os distanciava cada vez mais de Deus. Deus ama, sim, mas as pessoas viraram as costas para Deus e se afastaram dele. Para que isso fosse resolvido, Jesus veio
Terceiro ponto do Evangelho: Jesus veio para morrer no nosso lugar, para pagar o preço do nosso pecado. Jesus veio para fazer justiça, para que a justiça de Deus fosse feita. Alguém precisava pagar, Jesus pagou. Mas ele não só sofreu as consequências do pecado, ele venceu as consequências do pecado, ele venceu a morte. Por isso ele abriu um caminho para Deus agora. E em quarto lugar, todo aquele que nele crê será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Esse é o caminho proposto: fé, confiança no que Ele fez, nele. Por isso Ele é o treinador, o mestre, o Senhor. Por isso a minha vida agora tem que ser entregue a Ele, porque eu não conseguia por mim mesmo, eu preciso dEle. E o quinto ponto: eu agora passo a ser uma testemunha do que Jesus é capaz de fazer em uma vida. Eu passo a ser uma testemunha do poder do Evangelho, do poder de Deus através do Evangelho, não falado, mas vivido por mim. Não podemos mudar essa mensagem de 5 pontos. Porque essa mensagem mudou a nossa vida. É essa mensagem que continua mudando outras vidas. Qual é nossa motivação em obedecer essas ordens que Deus deu? Foge destas coisas, foge das ilusões da riqueza, segue as qualidades propostas pelo Evangelho, que a gente falou aí: justiça, piedade, fé, amor. Combate o bom combate, não desiste. Se cair, levanta de novo e continua. Toma posse da vida eterna que nos foi prometida. Passe a fazer parte da sua vida, tenha certeza da sua vida com Deus. E último, guarde a mensagem do Evangelho com fidelidade. Reproduza essa mensagem na sua vida, nas suas palavras. O que nos motiva a obedecer essas 5 ordens? Paulo diz aí, até verso 14: até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada, porque o Senhor está voltando, porque nós nos compareceremos diante dEle. Então, eu tenho motivação para obedecer, sim, porque eu vou prestar contas ao meu Senhor. As ordens estão aqui. Agora, as ordens estão aí, com cada um de nós. E nós vamos prestar contas diante do nosso Senhor. Mas esse texto não termina apenas dando uma ordem. Ele não está colocando sobre Timóteo um peso. Assim como eu não quero colocar sobre vocês um peso de leis e ordens para serem obedecidas. Na verdade, esse texto termina com uma explosão de louvor, de adoração ao Senhor. E é isso que eu quero que vocês façam junto comigo agora. Não rezando como vocês estavam agora há pouco aí, né? Mas com outra atitude. Eu sei que as Bíblias, as versões são diferentes, mas eu quero que você abra no texto e leia comigo, no verso 15, a partir do verso 15. Começando em bendito e único soberano. Acharam aí? Verso 15.
Estamos em 1 Timóteo 6, para quem não sabe, versículo 15, na metade do versículo, bendito e único soberano. Acharam aí? Então vamos ler juntos? Vamos lá. Bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, que a Tua glória seja a nossa motivação, que a Tua honra, que engrandecê-lo, que glorificá-lo, seja o que nos move, Senhor. Seja o que nos faz obedecer, não porque carregamos peso, mas porque queremos Te agradar, queremos Te engrandecer, Senhor. Que o Senhor receba o nosso louvor, não só o louvor dos nossos lábios aqui no culto, nas músicas, mas o nosso louvor pela maneira como trabalhamos, como servimos, como ajudamos em casa, como estudamos, como nos dedicamos àquilo que fazemos. Que o Senhor receba o nosso louvor, Deus. Que o Senhor receba toda a glória por aquilo que o Senhor nos permite fazer através de Jesus, por nos ter libertado, por nos ter dado uma nova vida, uma nova motivação. Então agora, Senhor, para a Tua glória, que o Teu povo aprenda a obedecer, aprenda a Te servir de todo o coração. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém.